Finalmente chegou a hora de trazer os melhores filmes de terror de 2005. Tem filme de criatura, zumbi, assombração, remake de filme clássico japonês, de George Romero a Wes Craven. Eu sou R.R. Bico, você está no Terror de Romero. Terra dos Mortos, mais uma aventura de George Romero pelo mundo dos zumbis. Nessa sociedade aterrorizada por zumbis, futurista, eles construíram uma cidadezinha e ao redor da cidade, zumbis, um mundo perigoso dentro da cidade, uma sociedade que é diferenciada por ricos, a elite, dentro desse predinho de luxo, e os pobres ali lutando por uma fatia de pão. O que vai acontecer na trama? Os zumbis vão penetrar essa fortaleza e também as pessoas que moram ali, os pobres, vão se rebelar contra o que está acontecendo. Esse é o filme que mais consegue trazer críticas sociais do Romero dentro desse mundo dos zumbis. É o quarto volume dessa franquia dos mortos, começou com a Noite dos Mortos-Vivos, que tem os zumbis que mal pensam, simplesmente se movimentam atrás de cérebros. O segundo, que é o Zombie, é Despertar dos Mortos, que os zumbis um pouquinho mais inteligentes, que conseguem se utilizar de algumas ferramentas. O terceiro, Dia dos Mortos, zumbis já com algum processo cognitivo. E esse quarto volume, em que os zumbis conseguem sentir emoções, no caso aqui raiva, e essa raiva que vai locomover até alguns líderes dos zumbis. Me surpreendeu bastante, eu esperava um filme trash, encontrei um ótimo filme. Eu não sei porque ele é tão pouco falado dentro da filmografia do Romero. Tem um elenco intermediário, tem o Simon Baker como protagonista, lembra aquele ator de Mentalista? A Asia Argento, mais conhecida por ser filha do Dario Argento, porque de talento ela não tem nada. O John Leguizamo, adoro esse ator, e ele é o personagem que eu mais consegui me ver ali, que ele tá simplesmente vivendo o dia, um Nietzscheano em essência. Tem também, qual é o outro ator que eu tô esquecendo? Dennis Hopper, exatamente esse líder de um prédio luxuoso que está trabalhando por escravizar a figura dos pobres. Tô devendo ainda outros filmes do Romero dentro do gênero de zumbi, mas eu vou agora, depois de ter assistido esse, me motivou ainda mais, e eu li que ele bebe na fonte de Todo Mundo Quase Morto. Pegou o sucesso desse filme, o Romero gostou tanto que falou, não, vou utilizar alguns elementos aqui, e funcionou bastante, super recomendo. Gosta de zumbis e por alguma razão não assistiu Terra dos Mortos, corra! In a world where the dead are returning to life, the word trouble loses much of its meaning. We're running out of time. Banquete no Inferno acontece dentro desse bar, nessa bela noite. Aqueles personagens super pra cima, todos com passagens pela polícia, se divertem, um xingando o outro, bang bang, porrada, e eles estão fazendo isso nesse bar até que criaturas tentam invadir o lugar. A trama é essa, simples assim, é uma luta pela sobrevivência. O que eu mais gosto dessa obra é que são vários personagens, e conforme cada personagem vai sendo apresentado ao espectador, surge um card. Nesse card tem o seu nome, o que ele está fazendo na vida e sua expectativa de vida. Por exemplo, tem uma garçonete, qual que é o modelo de vida dela? Cansada de tudo, a expectativa de vida, já está fazendo hora extra. Então cada personagem tem isso, tem um que vai morrer em 70 minutos, tem outro que já está morto e ele não sabe, a outra que vai fugir, as expectativas são muito boas, e é como nós vamos montando esse filme, como se fosse um RPG, porque o terror vai acontecendo e nós vamos pegando as informações desse card e projetando quem tem as maiores possibilidades de sobrevivência. Claro que nós estamos em um filme de terror, muitos plot twists, aquele personagem que a gente achava fraco, às vezes é o forte, aquele que a gente achava forte, às vezes é forte mesmo, ou às vezes morre na primeira cena. Outro ponto positivo é que vão surgindo os novos heróis, novos cards, e os personagens vão morrendo, bem gostoso, bastante gore, se atentem a isso, mas é um gore com história, ou seja, a gente se diverte da primeira à última cena. É um baixo orçamento, mas um baixo orçamento concebido com bastante rigor cinematográfico, ambientação, cada cuidado para instalar desde uma luz LED qualquer até, de fato, os efeitos práticos. Baita filme mesmo. Eu também o conheci fazendo essa lista, né, pesquisando novos títulos, e fiquei completamente apaixonado. Right now you get ready to roll.
Now who's with me? Mortuário é mais um exercício cinematográfico de Tobe Hooper dentro do gênero. É a história de uma mãe solteira com seus 2 filhos, uma criança e um adolescente, e ela se muda para essa casa funerária abandonada nessa cidadezinha. A ideia dela é restaurar o lugar. Essa casa abandonada fica ao lado de um cemitério e uma gosma preta sai do solo e vai passar a possuir os nossos personagens. Tudo aqui acontece de forma bem lenta. O Tobe Hooper não estava no seu modelo mais agitado. Eu falei sobre uma obra no ano anterior, acho que 2004 ou 2003, que é o do The Two Box Murders, que é um remake, e muita gente não gosta, eu achei ele incrível. E a direção do Tobe Hooper, ela é bem criativa. Aqui não, ele nos traz um filme comum, bem normal, conforme as coisas vão acontecendo, tudo de forma lenta. O filme se notabiliza mais por essas relações interpessoais entre os vários personagens, entre o filho da mulher, que ele está chegando, trabalhando nesse restaurante, formando novos laços amorosos, até que aquela gosma explode. É um filme comum, é para quem quer destrinchar a filmografia do Tobe Hooper. É bom bastante ou mediano bastante para entrar no top 20 de 2005, mas não percebam, né? Se atentem a isso, não vai ser uma experiência incrível, vai ser um filme normal. Aí você quer zerar tudo, beleza. Você quer uma grande experiência, pule para a próxima. Água Negra, remake de um filme japonês do Hideo Nakata. Esse tem a direção Walter Salles, nome responsável pela direção de Central do Brasil, um dos maiores filmes da história do cinema, e Jennifer Connelly como protagonista, uma das mais belas atrizes desse mundo hollywoodiano. Ela com sua veia na testa, vocês já repararam na veia da Jennifer Connelly? Coisa maravilhosa. Essa mãe, que com sua filha de uns 9 anos, está se divorciando, decide alugar um apartamento velho, porque é o único que cabe em seu bolso. Logo que ela está chegando no prédio, ela está subindo no elevador e dentro do elevador tem uma goteira. Esse já é o sinal para ela se mandar dali, para descer as escadas, nem pegar mais esse elevador. Só que não, ela decide ficar com o apartamento. Só que tem uma maldição, uma nova maldição que surgiu há poucas semanas. Goteira, água negra, conforme o título sugere, e uma caixa d'água misteriosa, bem inferior ao original do Nakata. O original tem muito silêncio e bastante atmosfera. Esse não tem tanto silêncio, é mais na persona da Jennifer Connelly. Tem alguma atmosfera, tem uma boa construção desse prédio, mas para por aí. É um filme comum, é um blockbuster comum. Tem até o John C. Reilly como uma espécie de zelador daquele condomínio. Bons sustos, bom desenrolar de história, mas é isso, é um blockbuster tradicional. Qual que é a recomendação que eu faço? Se você não assistiu nem o original, nem o remake, comece pelo remake. Porque a gente tem esse problema. A gente fica comparando muito quando a gente assiste o original, pega o remake e fica comparando o original e remake. Isso é algo meio tóxico do cinéfilo. Se você assistiu o original, você vai, meio que sem querer, acabar achando menos do remake. Então comece pelo remake, acho que você vai se divertir bastante. Aí você pega o original, e é uma beira alcunha de uma obra-prima, de um filme de 2002, se eu não estou enganado. Eu já falei aqui no canal. E é isso. Jennifer Connelly, maravilhosa, atriz de Construindo uma Carreira. Wait, sweetie, don't run, don't run! Get stuck in here, huh? Loft, falando em filme japonês, tem um do Kiyoshi Kurosawa bem obscuro. São duas histórias. Um arqueólogo que sequestrou uma múmia e uma mulher, uma jornalista, uma escritora que está isolada, em isolamento. Ela aluga uma casa exatamente ao lado da casa desse arqueólogo com a múmia. Ela passa a espionar o rapaz. Essas duas histórias vão se unir e a múmia é sequestrada. Tem uma outra assombração, fantasma. A gente não entende o que está acontecendo. É algo quase um elemento básico do cinema do Kiyoshi Kurosawa. Você não se você está entendendo o que está acontecendo, você está consumindo de uma forma errada. Ele é bem menor, eu não coloco nem num top 10 do diretor, para ser sincero, mas ele consegue aí trazer aquela lentidão, para quem gosta de um filme atmosférico, que vai te deixar confuso, que você consegue acompanhar os personagens. Você, não, até uma hora, você não tô entendendo, mas eu tô acompanhando. Aí depois de uma hora, a maluquice fica tanta, poucas ambientações, pouquíssimo orçamento. É para quem quer zerar, eu vou deixar bem claro que passa longe de ser um filme ruim, tá? É para quem gosta de cinema japonês, mas ele é para quem quer zerar a filmografia do Kurosawa.
que como tudo que tem desse diretor eu quero assistir. É uma obra bem parecida com Doppelganger, que eu já falei no canal, não sei se eu falei nos melhores dos anos 2000, mas é um filme bem interessante também. Então se você gostou daquele filme, pode assistir o Loft. A Casa de Cera, grupo de jovens está na estrada, acontece um problema e o grupo vai buscar ajuda nessa cidade fantasma. Cada integrante passa a investigar o lugar, só que ataques vão surgindo, logo uma batalha pela sobrevivência. Tem um elenco com as presenças de Paris Hilton encontrando um destino cruel, Jared Padalecki, lembra dele de Supernatural, ator bem questionável. O que não é questionável é a qualidade desse filme, ele honra esse subgênero que dentro do cinema de terror, filmes em museus de cera. Nós tivemos Tourist Trap, dos anos 70, tem os mais célebres, pelo menos, o Museu de Cera dos anos 50 do Vincent Price, tem dos anos 30 com Lionel Atwill. Já falei sobre todos esses filmes, fiz um vídeo só sobre filmes de terror em museus de cera, e esse segue as mesmas premissas, bem básico, e é aquele instinto básico que funciona, é o que nós queremos assistir. Ele tem essa mistura de muitos efeitos digitais com alguns efeitos práticos, e eu vou furar geralmente a minha crítica, é o que o filme exige, é o que eles conseguiram fazer à época. O resultado é muito bom, em especial a cena no Museu de Cera em que existe um incêndio. Aquela cena é extraordinária, e os outros ataques também são incríveis, né? Ataques que nos incomodam nos pequenos detalhes. Filmaço, isso é de conforto, aquela obra que você dá play. Existem filmes que eles ficam cansativos, às vezes você tem que dar uma pausa, respirar. Esse não, você dá play, você piscou, o filme tá acabando, infelizmente. That's a real person underneath. They're all wax, everyone. Help! Please, somebody! O albergue Eli Roth, à frente da direção, o pessoal tá fazendo turismo quente pelo leste europeu. Falei de leste europeu aqui no canal, vocês sabem que vai dar tragédia. E eles são dois amigos, eles conhecem um terceiro, alguém fala pra ele, tem um lugar aqui, um lugar escondido nesse país, vai pra lá que vocês vão se divertir. Eles seguem a recomendação, só que é uma armadilha, eles vão conhecer o infame albergue. É lá que cenas bem desagradáveis de terror vão acontecer. Para dizer o mínimo, ele começa com os pés no chão. São coisas que acontecem, né, no Eli Roth, quem escreveu, eu acho que o Eli Roth participa do roteiro, não exageraram em nada, que acontece muito. Só que conforme o filme vai avançando, as cenas de ataque, elas vão ficando bem criativas. Reparem na cena do olho. Meu Deus, que cena, aquela cena não sai da sua cabeça. Tanto que eu assisti o filme tem alguns meses, uns 6, 7 meses, já falei aqui no canal, mas essa cena, meu Deus, não assisti as sequências. Quando ele saiu em 2005, o sucesso foi gigantesco. Naquela época eu era um cara da ação. Então eu passei, não vou chegar nem perto desse filme. Eu gostava mais de um terror atmosférico, né? Ainda gosto mais de um terror atmosférico. Então eu passei longe. Fui assistir há pouco tempo e adorei o filme. Adorei. Qualquer dia eu vou dar uma chance para a sequência, embora, meu Deus, né? Eli Roth, que fez A Cabana do Inferno também. O gore é o seu negócio. E é isso. Quer se sentir perturbado, dê uma chance para o albergue. Cry Wolf, o jogo da mentira. Acontece um assassinato numa universidade e o pessoal resolve criar um mito, uma lenda de que existe um novo serial killer no lugar. Então eles vão elaborar vários elementos, como esse serial killer caça suas vítimas, seu passado, por que ele está no lugar, tudo um jogo cruel. O problema é o seguinte: o que eles estão colocando nos primórdios da internet está se realizando. O assassino vai ganhando forma exatamente nessa concepção básica, visual, que eles atribuíram ao homem ou à mulher. Aí nós vamos entrar nesse jogo de enganação. Eu acho que Cry Wolf, ele saiu numa época errada, equivocada. A campanha de marketing é horrorosa, porque tem um pôster que parece que não entrega o que o filme oferece.
é um pôster que parece ser aquele tradicional terror tortura, e não. É um filme adolescente comum que saía muito em 98, 91, 99, 2000, aquela linhagem Pânico que morreu rapidamente, 2001, 2002 já se mudou. Passou a ser um terror sobrenatural depois desse terror que o pôster oferece. E foi isso. Se ele tivesse saído 5 anos antes, teria muito mais sucesso. Tem até a presença de Jon Bon Jovi como um dos atores, um professor aqui, que é tido como suspeito do que está acontecendo. Eu gostei bastante da história, do mistério. É aquela trama que nos deixa pensando, tentando descobrir quem é o responsável, o que está acontecendo. E eu sou um grande fã desse terror adolescente do final dos anos 90. Caiu como uma excelente pedida. Então é isso. Se você não se engane com esse pôster ao lado. O pôster é mentiroso. É um filme terror adolescente anos 90 que saiu em 2005. You could be making this whole thing up. Someone's here. Horror em Amityville, remake daquele clássico dos anos 70, Casa Mal Assombrada. Não vou nem passar sobre a história novamente. Ele tem muito do original, lá do final dos anos 70, com a Margot Kidder, a nossa querida Lois Lane. Só que ele também tem uns pezinhos em O Iluminado, nas possessões. O original também trazia isso, só que aqui é de uma forma bem mais clara. O Ryan Reynolds como protagonista, em seu papel mais diferentão dentro do cinema, ator de comédia, até em filmes dramáticos, às vezes ele consegue colocar elementos de sua atuação relativos ao humor. Aqui não, super pra baixo, não há uma cena de humor que surja. A gente se sente até estranho assistindo o Ryan Reynolds nesse papel, e é um bom filme. Ele supera o original. A qualidade é muito superior nesse remake, só que o original ele tem mais aquele, não sei explicar, mas ele é mais, pra quem ama terror clássico, ele cheira melhor do que esse remake. Eu assisti até o terceiro, o segundo, até conversando com vocês nos comentários, muita gente fala que gosta, eu acho horroroso, com o Burt Young, nosso querido Paulie da saga Rock. Tem o terceiro filme que a direção é do... Qual que é o Richard Fleischer. É o Fleischer que dirigiu o terceiro filme. Agora, é o Fleischer ou Aldrich? Acho que é o Richard Fleischer, que é o Amityville 3D, que é um filme fraco, mas com vários momentos divertidos, com bons efeitos especiais. E acho que já falei também no canal. Aí parei por aí. Tem um monte. Amityville é uma saga que não acaba mais. Todo mundo faz filmes sobre o tema, sequências de verdade, sequências informais. Mas é isso. Se você gosta da franquia, pode assistir o de 2005 remake. Caso você não goste do original, pode assistir também, porque ele é bem diferente. O Amigo Oculto, um pai com sua filha pequena estão nesse período de isolamento, superando um luto, algo trágico que aconteceu. A menina cria um amigo imaginário, as coisas vão fugindo ao controle conforme esse amigo imaginário passa a oferecer coisas minimamente sobrenaturais, desagradáveis. Eu sempre confundo essa terminologia. Amigo secreto, amigo oculto, amigo imaginário. Então, se algum vídeo do canal você passou, eu falei com algo completamente equivocado, é normal, Amigo secreto é coisa de Natal. Enfim, e Robert De Niro como protagonista fez muito sucesso quando saiu. Esse explodiu. Passou na TV aberta também, se eu não estou enganado, passou na Globo. Fui assistir anos depois, acho que 2012, 2013, e ele é regular, é um blockbuster. Falei de Água Negra, a mesma pedida. Você gosta de um blockbuster em que a ideia, o ponto central é te assustar, é trazer jump scares, é o seu negócio. E o Robert De Niro, meu ator favorito de todos os tempos, ao lado de Burt Lancaster, tudo que ele faz eu quero assistir, e até hoje eu devo ter assistido quase 100 filmes do Robert De Niro. Ele fez muita coisa, tem dezenas de filmes que eu não conheço ainda, filmes de qualidade duvidosa, filmes clássicos. É um grande ator, espetáculo aqui, atirando para esse terror mais simples. Charlie did it. You do believe me, don't you, Daddy? Neighbor called, said there was a problem.
Constantine. A maior razão que eu posso oferecer para vocês assistirem esse filme é a presença de Keanu Reeves como nosso querido John Constantine. A trama é bem confusa, vai misturar vários elementos tradicionais do quadrinho, mas é muito gostosa de se assistir. É um blockbuster que eu consigo engolir facilmente, e ele, para quem não conhece os quadrinhos, eu recomendo fortemente, dê uma chance, porque, principalmente se você gosta de ocultismo, que tem essa boa mistura. O Hellblazer é da DC, então procure Hellblazer, o nome do quadrinho. Constantine surgiu nas mãos do Alan, eu ia falar o Alan Rickman e o Hans Gruber, do Alan Moore no Monstro do Pântano, mas eu conheci mais na sequência, na revista própria, li até o 30, 40, não completei, cheguei nem perto disso, mas o filme não tem quase nada dos quadrinhos, apesar de se basear em várias historinhas, mas é bem gostoso. E Keanu Reeves, eu amo Keanu Reeves, não é... Eu falei do Jared Padalecki, no seu modelo rústico de atuação, que a gente não sabe se ele tá sofrendo, se ele tá feliz. O Keanu Reeves é a mesma coisa. A diferença é que eu amo o Keanu Reeves. Ele é bem dedicado. Qualquer filme que ele faça, eu vou assistir. Eu só não assisti ainda os John Wick. Eu assisti o John Wick 1 e o John Wick 2, mas tem os outros, eu não sou tão fã dessa franquia assim, vou ser sincero. Eu gosto do Keanu Reeves fazendo velocidade máxima, fazendo caçadores de emoção. Aí sim, aí você pode passar 10 vezes esse filme que eu vou assistir às 10. Constantine, eu assisti uma única vez na minha vida e tô devendo uma revisão, faz muito tempo que eu vi, e para quem quer o sobrenatural nesse modelo de ação, tá aí disponível. Jogos Mortais 2, estranhos acordam aprisionados e vão ter que performar os piores jogos que você possa imaginar. Jogos cruéis. Pense um jogo aí bem macabro, você que nunca assistiu Jogos Mortais. A franquia vai oferecer coisa muito pior. Eu assisti esse filme em 2006, logo que ele saiu em DVD, o pessoal alugou no prédio que eu morava, que tinha uma biblioteca comunitária, que tinha uma televisão, DVD, e eu, infelizmente, assisti junto com o pessoal, infelizmente, porque naquela época eu fiquei completamente traumatizado, e foi a única vez que eu vi Jogos Mortais 2 na minha vida. Eu assisti o primeiro muitos anos depois, e não voltei para assistir o terceiro, quarto. Vou assistir, já tô falando, vou completar a franquia inteira em breve, para ver se tem qualidade ou não, para entrar nos melhores dos anos 2000, e o que mais me chocou foi a infame cena das agulhas, uma das piores cenas que eu vi na vida, principalmente pelo momento em que eu assisti, né, início de adolescência, me pegou de um jeito ali bem desagradável. É um filme ali, é terror daquele estilo, que não te dá muitas recompensas e te dá muito conteúdo vermelho, muita criatividade nos ataques. Sua conta e risco, hein? Não me dê. Por você que nunca conheceu, nunca assistiu uns Jogos Mortais, se prepare, que o negócio é brabo. Noroi, a Lenda de Kagutaba, filme japonês. Found Footage é sobre um jornalista investigador do paranormal que está descobrindo coisas sobre uma possível maldição para um documentário ou algo do tipo. E nós vamos ter todos os eventos, desde antes dele iniciar de fato a investigação, até os eventos estranhos pipocando à nossa frente. Noroi, muita gente fala sobre ele, você vai ter pessoas falando, meu Deus, que filme sinistro, aterrorizante, e eu fui assistir com isso na cabeça. Eu falei, nossa, vai ser perturbador, vai me deixar chocado, e diferentemente de Jogos Mortais 2, eu fui assistir e não encontrei nada disso. O que Noroi entrega é um filme atmosférico, delicioso de se assistir, esse caráter investigativo, as assombrações elas não ficam claras em um primeiro momento que aquilo está acontecendo. Se você piscar, você perde, as cenas são repetidas. Aí você, não, aqui tem um fantasma, ali tem um fantasma. O modelo, a estrutura, porque tem desde programas de televisão até o tradicional found footage mais investigação mesmo, com a pessoa gravando, entrevistas, pessoa dentro de micro-ônibus, tem assombrações. É um filme muito bom mesmo. Só não assistam pelas razões ruins, né? Ah, vou assistir um filme super assustador. Eu acho que eu não tive um susto assistindo Noroi. Mas para você que
gosta de um cinema atmosférico e que você precisa gostar de found footage, tá? Aliás, isso serve para a maioria dos filmes desse subgênero. Se você não gostar desse estilo, ele não vai te trazer nenhuma emoção. Se você gosta, é parada mais do que obrigatória. Voo Noturno, outro filme que fez um baita sucesso em 2005, tem a direção do Wes Craven, nos mostrando o poder do diretor, como ele consegue fazer um monte de coisas dentro do gênero. É verdade que esse filme ele tem os pés mais dentro do campo do suspense do que propriamente o terror. É sobre uma mulher que odeia viajar de avião, só que uma avó morre, ela vai ter que lidar com essa grande fobia, ela tá toda temerosa, se senta no seu banquinho e ao seu lado tem um rapaz super bonitão, interpretado por Cillian Murphy. E ela sente essa segurança ao lado desse homem. Até eu me sentiria seguro ao lado do Cillian Murphy. Só que conforme a viagem vai se desenrolando, o homem fala para ela, ó, o nosso papo tá muito bom, mas agora eu tenho que revelar para você que eu sou um psicopata, sua vida tá em risco, você tem que performar algumas coisas bem peculiares, senão você vai morrer, sua família vai morrer, talvez esse avião caia, por que não? E aí, esse jogo claustrofóbico. E muita gente fala, né, eu amo filmes claustrofóbicos, a galera fala, ó, se você tem ansiedade, fique bem longe de filmes claustrofóbicos. Eu tenho ansiedade e me divirto com filmes desse tipo. Ver um camarada trancado dentro de uma caixa, lembra de Enterrado Vivo? Falei do Ryan Reynolds, é divertidíssimo e esse filme não escapa a essa regra. Você tem que estar sempre tentando ali adivinhar o que vai acontecer em seguida e as consequências dos atos são sempre muito maiores, muito espetaculares. Isso depõe a favor da obra. Eu esqueci de falar, é o Cillian Murphy ao lado da Rachel McAdams, acho que é assim o nome dela, que fez Garotas Malvadas, filme adolescente de 2004, e é muito bom, o filme é muito bom. Eu faz um tempinho que eu não assisto, em breve eu vou ter que fazer uma revisão, mas é o Wes Craven, né, nos surpreendendo, diretor de Pânico e de A Hora do Pesadelo. A man went in there, but a lady's in there too. Do Dad a favor and stop gambling with his life. A Chave Mestra, um dos filmes mais incríveis dos anos 2000, é sobre uma enfermeira que tem uma nova proposta de trabalho para executar uma tarefa nessa casa no meio do pântano, ou seja, acima de tudo é um terror no pântano. É um estilo de filme que a gente não encontra muito, e ela tem que cuidar de dois idosos interpretados por John Hurt e aquela moça que morreu, esqueci o nome, Gina Rowlands, esposa do John Cassavetes. Só que esse casal é meio estranho. Logo, pequenos elementos relativos ao ocultismo vão surgir em tela e a pobre protagonista, interpretada pela Kate Hudson. Como não perder um homem em 10 dias, fazendo comédia romântica ao lado do Matthew McConaughey e de repente um terror blockbuster fabuloso. Eu não entendo a escolha de carreira da Kate Hudson, que é filha da Goldie Hawn, que é casada com Kurt Russell. Meu Deus. E o filmaço, ele consegue ser desconfortável. Você vai encontrar sempre que você pesquisar a Chave Mestra, você vai encontrar aquela imagem da Kate Hudson com o rosto costurado, que vai acontecer já num período mais com spoilers do filme. Não sei nem por que acabam trazendo essa imagem tanto, mas ele, desde a investigação, conforme a personagem começa a desconfiar daquele casal, desconfiar do que está acontecendo naquela casa, conforme ela vai, né, no meio dessa cidadezinha, pesquisando, né, o que esse casal representa, vai descobrindo coisas do passado, e claro, o seu último terço, fora da caixinha, um negócio que você vai assistir, os créditos vão subir e você vai ficar uns 10 minutos pensando no que assistiu. Geralmente, esse tipo de final é muito inserido em filme B, filme de baixo orçamento, filme que até aqueles filmes que o diretor faz por qualquer... vou jogar essa bomba aí pro público, eles vão assistir e tá tudo bem. Você encontra até em desenho, mas em filme de terror classe A você não encontra, e a Chave Mestra rompe essas barreiras de uma forma aqui sim, verdadeiramente única. Você não vai encontrar outro filme do tipo. Então, se você gosta de ocultismo, gosta dessa pegada voodoo, coisas relativas ao tema, é um dos filmes mais espetaculares que você pode assistir. I don't believe! No, I don't believe!
Rejeitados pelo Diabo, sequência de A Casa dos Mil Corpos, uma cópia do trabalho do Tarantino, seja em Assassinos por Natureza ou mesmo em Pulp Fiction. Aí você vai falar, mas Assassinos por Natureza foi dirigido pelo Oliver Stone, mas o roteiro é do Tarantino e apesar de ser uma cópia, é uma cópia muito bem feita. É o melhor filme do Rob Zombie, ele consegue superar o original, A Casa dos Mil Corpos, que também é um bom filme, só que é diferente. Aqui é um terror-ação com psicopatas em fuga, 3 personagens amorais, muita violência. O primeiro é mais na pegada do gore, da violência gráfica, e um dos filmes mais fortes que eu vi na vida, A Casa dos Mil Corpos. Não assistiria novamente, para ser sincero. A filmografia do Rob Zombie, ela é de qualidade. Muita gente torce o nariz, mas ele fez o primeiro Halloween, que é um filme bom com problemas. O segundo Halloween, que é ruim, mas mesmo assim diverte. Tem um terceiro filme que ele fez, que eu não assisti dessa franquia aqui, Three from Hell. Teve Os Monstros. O único problema, que eu, por incrível que pareça, eu gosto, remake da série dos anos 60, mas o único problema que eu encontro na filmografia do Rob Zombie, eu já falei sobre isso várias vezes, é ele sempre colocar a sua esposa nos filmes, a Sheri Moon Zombie, mas nesse Rejeitados pelo Diabo até que dá pra encarar. Ela não compromete a obra da mesma forma que ela faz em Os Monstros, e é um filmaço, ele consegue trazer essa atmosfera quente, de deserto, em meio que em estilo road movie, corrompendo alguns elementos básicos desse subgênero. Filmaço. Você gostou, como eu falei, de Assassinos por Natureza, a sua obrigação é assistir Rejeitados pelo Diabo. We are playing on a level that most will never see. You're gonna start the killing. O Exorcismo de Emily Rose. Uma garota passa a sofrer com possessão. Nós vamos ter 2 frentes. A garota sendo possuída em cenas horrorosas e depois um julgamento sobre o que aconteceu, sobre o tratamento dado exatamente a essa garota, interpretada por Jennifer Carpenter, que depois fez a série Dexter, foi casada com Michael C. Hall. Traz a Laura Linney, excelente atriz, uma das minhas favoritas pós anos 2000. A direção é do Scott Derrickson, que fez também A Entidade. Eu acho que A Entidade é seu maior trabalho, o Exorcismo de Emily Rose chega bem perto. E o filme foi uma ótima campanha de marketing, porque ele se utiliza da palavra exorcismo e uma estrutura bem parecida com o original lá do Friedkin, em uma época que estavam saindo filmes do Exorcista, filmes ruins. Então ele meio que surfou nessa popularidade. Eu até me perguntava, na época de lançamento, seria ele pertence à franquia Exorcista? Fiquei meio confuso. Foi ganhando notoriedade ao longo dos anos. Se você voltar lá para 2010, 2011, essa obra era gigantesca, todo mundo falava sobre ela como um dos filmes mais assustadores que tinham visto na vida. Hoje em dia já perdeu um pouquinho de relevância, então não quero dizer que seja um filme obscuro, é bem popular ainda, mas é isso, você gosta de filmes sobre possessões e ama o clássico O Exorcista, é uma parada obrigatória. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? A Noiva Cadáver, vamos deixar a nossa lista mais tranquila. Tim Burton, numa animação sombria, é a história de um noivo, está prestes a se casar, se perde, acaba conhecendo essa noiva de outro mundo que acha que ele é o seu fiel companheiro, vai a outro mundo, aí ele tem que retornar ao seu mundo antes que a sua noiva de verdade se case com o outro. O negócio, a trama é enrolada, mas o resultado, o stop motion utilizado nesse filme é extraordinário, é um filme de conforto, um dos melhores filmes do Tim Burton, e eu coloco ele no ano final do período de glória desse diretor, que foi dele lá do início do Pee-wee até 2005 com A Fantástica Fábrica de Chocolate e com A Noiva Cadáver. Depois Tim Burton caiu bastante, acho que as preocupações de sua vida foram outras. Ele trouxe, é verdade, Frankenweenie, que em 2011, 2012, que é uma ótima animação sombria, só que aí foi um monte de trabalho mais ou menos, surgiu Frankenweenie, mas o período de glória para em 2005, um dos meus diretores favoritos, e A Noiva Cadáver tem uma das dublagens, o nosso querido Johnny Depp. I'm not dead. About a timid young man and the love of his life.
Abismo do Medo, uma garota aventureira que gosta de escalada, está com suas amigas explorando essas montanhas, cavernas, exatamente se recuperando de um evento trágico em sua vida, quando ela e suas amigas ficam presas nessa caverna, só que elas não estão sozinhas nessa caverna, também existem criaturas. A gente não sabe se são criaturas inicialmente, se são criaturas de outro mundo, se são pessoas deformadas, uma nova espécie, pouco importa. O que importa aqui é o horror, horroroso no bom sentido. Eu falei de Noroi, que foi um filme que antes de assistir tinha essa popularidade de ser super assustador, e quando coloquei ele na minha televisão vi que não é nada disso. Já o Abismo do Medo não, tinha essa fama. Eu fui assistir preparado e encontrei exatamente aquilo que tinham me prometido, um filme de terror super assustador, não só nas criaturas, não só na utilização da escuridão, na claustrofobia. Aqui sim, uma claustrofobia negativa, eu não queria nunca estar inserido naquela caverna, jamais entraria nesses buracos. Só de ver esses vídeos no YouTube não, em outras redes sociais, às vezes já dá pessoa se enfiando nesse buraco super apertado. Eu assisti tem alguns anos aquele As Above, As Below, assim na Terra como no Inferno, que é o pessoal explorando catacumbas. É mais ou menos na mesma forma. Se você gostou de Abismo do Medo, corre direto naquele found footage, que é também de outro mundo, e também muito conteúdo vermelho, né, corroborando com essa escuridão. Eu também adoro como o filme nos coloca nas decisões morais das personagens, as decisões de caráter, porque a personagem tem que escolher muitas vezes em viver um perigo ou escapar ilesa. Algumas escapam ilesas, outras decidem ajudar as amigas. São decisões bem pequenas, mas você percebe ali. Então, Abismo do Medo, uma pérola de 2005. Dead animals. Hundreds of them. Wolf Creek, Viagem ao Inferno, terror australiano. Primeiro, eu adoro esse pôster que eu coloquei ao lado, porque ele traz as faces dos 3 personagens centrais da história, exatamente expostos no terror que eles estão vivendo. Um homem, 2 mulheres que estão viajando pelo território australiano, vão visitar essa cratera, o carro quebra, eles são ajudados por um homem de meia idade, aparentemente inofensivo. O que eles não sabem é que esse homem é um serial killer, e ele vai levá-los de volta a um habitat que ele conhece, que vai caçá-los, os 3, um por um. O pedaço que eu mais gosto desse filme, a obra se utiliza de um tom realista, e é isso que incomoda, é quando a garota, ela tá nessa jornada pela sobrevivência, ela entra num armazém e ela percebe várias fotos de outras famílias que passaram por lá e perderam a vida. É ali que ela e o espectador percebem, não, esses personagens vão morrer, esse cara, ele é experiente, ele já fez isso antes. Eu gosto dos personagens. Geralmente, em filmes de terror desse tipo, a gente acaba odiando cada personagem, cada um dos mocinhos e mocinhas. Então, quando a morte chega, a gente nem... beleza, está acontecendo, mas eu estou distanciado daquilo, distanciado dos personagens. Aqui não, todos os personagens a gente acaba gostando, simpatizando. Então, quando aquelas coisas tenebrosas acontecem, a gente sente na pele. E esse senso realista australiano dessa época, né? A Austrália dos anos 70, 80 e 90 era um palco. Você vai pesquisar na cultura true crime, muitos casos que aconteciam, homens, casais fazendo vítimas, um negócio horroroso. Então ele incomoda exatamente por isso. É algo que poderia acontecer em qualquer esquina. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo ao lado. Hoje sim, hoje eu deixei 2 opções para vocês continuarem assistindo e maratonando o terror de rua.